Você sabe se o que você tem é um scab hair ou porosidade alta? Tô falando isso porque hoje em dia na internet, né, gerou todo um burburinho em cima desses dois temas e muita gente se confunde. Muita gente chega no salão e fala pra mim: Rebeca, mas isso é o que? Scab hair, é porosidade alta? Eu não sei identificar. São dois assuntos que as pessoas costumam conciliar, então elas ficam um pouco perdidas com as características desses dois e eu vou esclarecer isso aqui hoje pra vocês. Oi gente, meu nome é Rebeca Cavalcante, sejam super bem-vindos ao meu canal. Eu sou profissional especializada em cabelos naturais, né, ondulados, cacheados e crespos, colorista e terapeuta capilar. E hoje a gente vai falar desses dois temas, né, desses dois terrores aí do cabelo natural, que é o scab hair e a porosidade alta. Já vou começar com o pé na porta avisando pra vocês que é possível sim ter as duas questões no cabelo, mas se acalma que às vezes você pode não ter nenhuma das duas e ser só uma textura diferente no seu cabelo também. Bom, e aí pra gente começar falando desse assunto, eu preciso especificar pra vocês o que é cada coisa. O scab hair nada mais é do que um cabelo, um fio, que vem com uma estrutura diferente. Esse fio que vem com uma estrutura completamente diferente do resto do seu cabelo, não necessariamente vai ser uma textura diferente, porque às vezes você vai conseguir ver partes finas, partes grossas, às vezes é só um fio mais grosso do que o resto do seu cabelo, ou um fio mais fino, mas a estrutura dele parece danificada, não parece uma coisa tão natural, não parece um cacho tão natural, não parece um ondulado tão natural e nem um crespo tão natural. Dá uma sensação de que aquele cabelo ali teve algum probleminha, porque ele tá muito diferente do resto do cabelo e de uma estrutura muito esquisita. E o mesmo fio pode, inclusive, ter partes mais finas e ter partes mais grossas, tá? É uma característica, assim, do scab hair. A verdade é que é um fio muito irregular. E por ele ter essa estrutura muito diferente, ele pode dar um toque diferenciado no seu cabelo, dá uma sensação como se fosse um toque áspero, mas não necessariamente é um toque áspero, é como se o fio fosse muito grosso. E aí quando você sente uma região com vários scab hair, você começa a sentir ali que o toque tá muito esquisito, porque são vários fios, né? Com essa espessura, com essa estrutura diferente. Tá, e aí como é que você vai resolver o scab hair? O scab hair, né, é um fio que já nasce danificado do couro cabeludo que foi danificado. Então, o folículo no seu couro cabeludo, ele foi danificado por alguma coisa. Pode ser, inclusive, né, a gente já viu alguns casos hoje genéticos do folículo ali realmente já ser danificado. Mas, na maioria das vezes, é uma questão de química. Então, às vezes, você passou muito tempo fazendo progressiva, passando bem na raiz, relaxamento, e aí agora se tá com cabelo natural, você vai sentir bem essa diferença. Muitas vezes é uma fase, né, assim que você pós-BC, faz lá o Big Shop e tudo mais, o cabelo começa a nascer natural, começa a nascer com scab hair por conta desses folículos que estão tentando se recuperar de todos esses danos aí que eles tiveram. Às vezes queimadura também, uma exposição muito forte ao sol, ou às vezes até mesmo descoloração, tintura, depende muito da frequência de dano que você tá fazendo ali naquele folículo. E também, né, do quão severo é esse dano. E aí o cabelo já nasce danificado desde o couro cabeludo. Para você resolver isso, você vai precisar fazer tratamento no couro cabeludo. Eu indico a terapia capilar. A gente atende no meu salão terapia capilar. Eu sou terapeuta capilar, a Tamires Maia, minha sócia, também é terapeuta capilar. E ela faz o atendimento de terapia lá no salão. Então o link tá aqui na descrição se vocês quiserem agendar. Mas basicamente a ideia é você agilizar o processo de cicatrização desse folículo fazendo tratamentos no couro. E aí a gente tem várias indicações lá no salão. Eu costumo indicar muito o Elixir Raízes Fortes da WNF, mas dependendo do caso, só o Elixir pode ser que não resolva e você precisa continuar o tratamento aí numa terapia capilar, utilizando máquina de alta frequência. Então são coisas além de você só passar um produto ali. Porque no couro cabeludo é onde você vai agilizar a cicatrização para o fio nascer saudável. Então é normal você ver às vezes o fio a partir de uma ponta tá mais desestruturado e já tá nascendo próximo da raiz mais estruturado, com aparência mais parecida com o resto do seu cabelo. E aí no fio, nessa parte que você sente esse toque mais estranho no seu cabelo, quando tem uma quantidade muito grande de scab, o que eu indico é você fazer o uso de óleo, de nutrição, fazer tratamentos mais pesados ali, realmente para você conseguir assentar um pouquinho mais essa região e sempre utilizar gelatina na finalização para você conseguir segurar um pouquinho mais a sua finalização. Já no caso da porosidade alta, a gente sabe que a porosidade alta são as cutículas levantadas que podem ser causadas
também por danos, tá? Às vezes até mesmo tirar uma parte das cutículas quando danifica muito o cabelo, e aí o cabelo fica bem mais exposto com o resto de cutícula que sobra mais levantado. E com isso, o que o cabelo faz? Quando ele tá com as cutículas dele levantadas, ele absorve tudo, mas não retém nada. Às vezes você vai ver gente falando que o cabelo não absorve, não absorve. Não é que ele não absorva, é que ele absorve tudo muito. Ele vai puxar mais água, ele vai puxar mais creme, mais produto, mas ele não vai reter. Ao mesmo tempo que ele tá lá sugando tudo, quando você passa água nele, tudo sai. Então nada consegue ficar ali naquele fio, porque as cutículas estão abertas, então tudo que entra ali sai, e sai na hora. A gente precisa fazer o selamento dessas cutículas. Então você vai ver no cabelo com porosidade alta, ele ser opaco, porque a gente não consegue ver o reflexo de luz nele, então a gente não consegue ver o brilho, então ele acaba ficando mais opaco, porque o que dá esse acabamento de brilho, o que reflete bem a luz, são as cutículas seladas. A gente também vai perceber essa questão de um tratamento que você fez no dia, às vezes só fica no dia, você percebe que no dia seguinte já não tá mais nada no cabelo, o cabelo fica com um toque áspero, fica com um toque esquisito, parece que você não fez nada, e às vezes no mesmo dia, né, algumas horas depois que o cabelo secou, você já percebe que ele tá com esse toque áspero de novo e que parece que não fez tratamento. E como tem esse toque áspero bem presente, né, por conta das cutículas que estão levantadas no fio, as pessoas costumam se confundir com o scab hair, porque o toque é diferente, é um toque de um cabelo que parece muito diferente do resto da cabeça. E tanto no caso de porosidade alta quanto scab hair, pode ser uma questão de região, pode ser uma parte do seu cabelo ali, uma parte do couro cabeludo, uma mecha mais porosa do que o resto. Geralmente é comum a gente ver bem o topo, eu vou falar um pouquinho mais disso pra vocês, mas é muito comum nos dois casos e isso confunde muitas pessoas. O que vai resolver a porosidade? Eu tenho um guia completo falando só dela que eu vou deixar aí pra vocês, mas o que costuma resolver porosidade é também você fazer tratamentos mais nutritivos, é você acidificar para regular o pH dessa região do cabelo. E aquela diquinha que eu sempre dou pra vocês do olhinho antes do creme na finalização ajuda a longo prazo a ter um controle maior aí dessa porosidade. Também falo um pouco mais dessa dica no meu vídeo de finalização para cabelos porosos, então passa lá pra você conferir. E aí, como no caso a gente tem essa questão de ambos terem essa característica parecida de aparecerem mais concentrados numa região, às vezes, o que pode acontecer é essa sensação de não saber o que está acontecendo ali, de tentar fazer de tudo e não está funcionando, às vezes porque você não está fazendo na sequência correta, ou às vezes porque você está tentando tratar a porosidade, mas é o scab hair, ou o contrário, tá? Mas geralmente o tratamento deles é muito similar, é muito parecido, que é focar em nutrições, focar em óleos, quando se trata dos fios. A questão é que o scab hair precisa do tratamento no couro cabeludo bem concentrado, e muitas vezes a gente pula essa parte, né, e foca muito no fio, achando que tá com algum problema ali no fio. É muito importante ressaltar pra vocês que é extremamente comum o topo da nossa cabeça ser mais poroso. Então, se provavelmente o seu cabelo tá mais poroso, com um toque mais estranho aqui, é geralmente a porosidade alta. Pode ter um pouco de scab junto também, gente. Pode acontecer de você ter os dois, tá? Misturados aí. Porque a realidade é que a porosidade alta ela também pode ser causada, né? Por ferramentas de calor, por danos de forma geral, tá? Mas ela é acometida mais no fio. Diferente do fio do scab hair que já nasce danificado, tá? Então é importante ressaltar isso pra vocês. Só que essas regiões que a gente fala, tipo o topo da cabeça, é muito exposta a sol, a poluição, fica bem no topo, né, da nossa cabeça, esse cabelo fica bem distribuído aqui por cima. Então costuma ser muito comum essa parte, essa região ter esse toque ou essa porosidade alta. E vai uma diquinha aqui pra você que tá achando que tem scab hair. É muito comum você conseguir ver que esse fio não vai aderir ao resto das mechas quando tá molhado. Geralmente o cabelo que é poroso, quando você molha e você penteia a mecha, você vai ver ele aderindo ao restante da mecha, tá? Então você vai ver que ele fica ali junto, bem molhado ali junto do resto do cabelo. Agora, se você molha o cabelo e você percebe que tem alguns fios que saem bem da mecha e que não é frizz, que eles são mais grossos, que eles têm uma estrutura irregular e diferente, provavelmente é o scab hair dando as caras por aí. Uma outra coisa muito comum também é que geralmente os cabelos ao redor do nosso rosto, bem aqui na frente, eles costumam ter texturas diferentes, porque eles são fios mais próximos da pele, né? Então às vezes eles são mais fininhos, enfim.
é normal ter essa textura diferente, e aí muita gente se confunde achando, mas isso daqui não é porosidade alta, não é scab hair, e às vezes é só uma textura diferente e uma curvatura diferente. Já aconteceu muito de a gente ver, às vezes, um pedaço aqui, sabe, na frente do cabelo da pessoa lá no salão ser crespo e o resto do cabelo ser cacheado. E já aconteceu até um caso da gente ver o cabelo cacheado, ondulado e crespo na mesma cabeça, assim, uma discrepância bem grandona. Então, assim, gente, é possível ter várias texturas, né? Vocês sabem que Brasil é isso, muita mistura. Então, também é importante ressaltar que não é porque você tá com uma região do cabelo que é crespa que necessariamente vai ser só a porosidade ou scab hair. Às vezes é a textura daquela região mesmo. De qualquer forma, se geralmente tem essa textura diferente e a curvatura mais fechada, vai também exigir demandar um pouco mais de óleo de nutrição. Então os tratamentos costumam ser muito similares. E se você tem um cabelo crespo nessa região, é normal que a porosidade seja um pouco alterada, porque o que acontece é que cabelos crespos costumam ter essa tendência genética já de serem mais porosos do que cabelos cacheados, do que cabelos ondulados, tá? Então também é comum, se você tiver essa parte que eu falei aqui da frente crespa, pode ser que ela seja um pouco mais porosa também do que o resto do cabelo. Então são milhares de possibilidades aí e a gente não tem como saber sem realmente olhar presencialmente. Então o vídeo aqui não sou eu falando pra você, olha, ter o cabelo assim, ó, deve ser scab, deve ser porosidade. Eu tô contando pra vocês as opções porque é um caso que acontece muito no salão. De gente chegar lá e falar, eu não sei se o meu cabelo é poroso, eu não sei se o meu cabelo ele tem muito scab hair, eu não sei o que está acontecendo no meu cabelo, se é uma textura diferente, se é uma curvatura diferente, o que tá acontecendo aqui. E é uma dúvida extremamente frequente, então achei interessante trazer aqui para vocês essas diferenças e essas semelhanças para vocês conseguirem perceber aí em casa o que pode ser o seu cabelo. E a discrepância maior entre scab hair e porosidade alta é você perceber o fio, o toque do fio. Se o fio for muito mais grosso, se tiver uma estrutura muito diferente, que é uma estrutura irregular, tá? Que dá uma sensação de uma estrutura não natural. Então pode acontecer de no mesmo fio ele ter uma estrutura super diferente no comecinho, ser até em zigue-zague, já vi. E na ponta ele ir abrindo mais, ele ir ficando mais diferente mesmo, gente. A ideia é que o fio é bem irregular por toda a extensão dele, enquanto que o fio de porosidade alta, você vai ver que ele não é irregular, que ele não é diferente do resto da sua curvatura, mas ele tem um toque áspero e ele costuma ser opaco. Além de todas as questões que eu falei, de porosidade alta, de você perceber, e a questão também da durabilidade dos tratamentos, tá? Tudo isso você precisa levar em conta aí pra você conseguir distinguir o que é que tá acontecendo aí no seu cabelo, se é a scab hair ou a porosidade alta, ou até mesmo nenhum dos dois. Inclusive, eu tive scab hair, né, e foi melhorando com o tempo, porque eu fazia descoloração na raiz. Vocês podem ver que eu não faço mais, eu uso a raiz esfumada, porque eu passei anos da minha vida, assim, mais de 10 anos, jogando descolorante na raiz. Então eu tinha scab hair, mas era bem espalhado pelo cabelo, o que também pode acontecer. Eu espero com esse vídeo ter conseguido sanar as dúvidas de vocês entre as duas questões, mas se você tiver mais alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou responder você. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e me contar se você já identificou, se você sabe que já tem scab hair ou porosidade alta. E com isso eu vou ficando por aqui, a gente vai se ver no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!